Um futuro onde robôs assumiram as rédeas da sociedade, onde são eles que trabalham e garantem a sobrevivência dos 10 bilhões de humanos na Terra. Agora, todo humano precisa ter um robô na sua família. Mas será possível uma coexistência pacífica com essas inteligências artificiais? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu vou falar sobre Nem Todo Robô, ficção científica escrita pelo Mark Russell, com artes do Mike Deodato Jr. e que este ano foi a vencedora do Eisner de melhor publicação de humor. Ela foi lançada em 2021 pela editora norte-americana AWA e em março deste ano chegou ao Brasil pela editora Comic Zone. Se você é um fã da ficção científica e seus diferentes universos, já deixe sua inscrição para receber muito mais entretenimento de todas as galáxias e roda a vinheta porque hoje vamos conhecer um cenário distópico assustadoramente familiar. A relação entre seres humanos e inteligências artificiais é algo bastante explorado na ficção científica, seja usando a nossa visão sobre seres artificiais para falar sobre a empatia e o verdadeiro sentido da humanidade, ou para expressar o medo de sermos substituídos ou até mesmo dominados pelas máquinas. Afinal, o que seria da nossa sociedade se os robôs nos livrassem da nossa necessidade de trabalho? Poderiam inteligências artificiais se desenvolverem ao ponto de começar a ter interesses próprios, se revoltarem com a humanidade por serem exploradas ou tratadas como inferiores? Em Nem Todo Robô, o quadrinista Mark Russell pega essa interação e nos apresenta uma distopia passada no futuro não tão distante de 2056. Nela, os robôs se tornaram a força motora da sociedade. Eles têm todos os empregos, exceto o de cabeleireiros, porque ninguém tinha confiança em deixar um robô com uma tesoura perto da própria cabeça. E não apenas isso, mas os robôs assumem também o controle do sistema judiciário, da mídia e até da segurança. E assim nós temos um cenário onde o ser humano se tornou obsoleto, ultrapassado. Como nós temos necessidades que nos tornam menos produtivos que eles, afinal nós ficamos doentes, precisamos de alimentação e descanso, para continuar funcionando, precisamos de lazer. As empresas então viram nos robôs uma opção muito mais eficiente e lucrativa. Uma coisa que me fez lembrar até daquela história da Animatrix, quando os robôs fundaram a própria cidade deles, a 01, e dominaram o mercado, porque eles fabricavam coisas num tempo muito menor e com muito menos custo, justamente porque eram máquinas. Mas voltando aqui para o quadrinho, para os humanos não morrerem de fome nessa situação, foi designado para cada família um robô, que seria o provedor de sustento daquela casa. E nós acompanhamos essa história do ponto de vista dos Walters, que é uma família humana, e do seu robô, o Navalhoid, que logo de início nós já vemos que não está nem um pouco satisfeito também com aquela situação. Assim que chega do trabalho, o robô vai para a garagem e fica mexendo numas coisas que os Walters não fazem ideia do que são. E como eles não conseguem estabelecer uma comunicação, aquela família só fica esperando o dia que o robô finalmente vai surtar e matar todo mundo, assim como outros robôs acabavam fazendo, o que é chamado de tilt. Apesar de ser uma obra de humor, Nem Todo Robô é um quadrinho que traz uma crítica bem forte e que usa essa abordagem satírica para colocar a gente para pensar sobre muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós vemos os robôs em uma situação em que eles se enxergam numa posição de privilégio e por conta disso eles não estão nem aí para a situação dos humanos. Toda queixa ou protesto feito pelos seres humanos é visto por eles como frescura. Ah, mas os humanos querem demais, já não basta ficar à toa enquanto a gente trabalha, e agora vocês querem reclamar porque vez ou outra a gente mata um de vocês? Poxa, que exagero! Mas então esses robôs que se sentiam tão privilegiados
veio o jogo virar com a chegada de um novo produto no mercado. Como o próprio título deixa bem claro, nem todo robô foi concebido como uma reflexão sobre o movimento que surgiu em resposta ao Me Too. O Me Too foi uma campanha onde várias mulheres começaram a expor situações de abuso sexual na indústria do cinema e assim elas incentivaram outras mulheres a também relatarem e até denunciarem situações nas quais elas foram vítimas de abuso. Só que teve um grupo de pessoas que, ao invés de tentar se solidarizar com a situação daquelas mulheres e buscar entender como aquilo também afeta os próprios homens, preferiu invalidar as denúncias daquelas mulheres, falando: mas não, nem todo homem faz isso. Então o Russell decidiu criar essa história onde as mulheres e homens estão vivendo numa sociedade onde os robôs estão no controle das coisas. Mas ele vai muito além dessa discussão sobre o machismo e a misoginia. Eu diria que isso aí é só a base da base. O quadrinho, na verdade, fala sobre privilégios de forma geral ali dentro da sociedade e também sobre como os nossos sistemas social e econômico podem ser cruéis com todo mundo, incluindo com aqueles que acreditam estar numa situação favorável, que nesse caso são os robôs. Entre os inúmeros assuntos que são debatidos nesse quadrinho, nós temos essa tendência das pessoas de medirem a importância das outras pelo seu emprego, pelo seu cargo na sociedade, sem se questionar se aquelas pessoas que estão em posições mais baixas, digamos assim, tiveram as mesmas oportunidades. Também sobre como nós, quando estamos em pé de guerra, acreditando que o outro quer nos tornar obsoletos, odiando grupos de pessoas só porque eles existem e querem conquistar o seu espaço, acabamos nos tornando ferramenta e fonte de lucro para uma minoria que age ali nas sombras, uma elite que é verdadeiramente privilegiada e incentiva, até banca esse ódio, essa polarização. Enfim, nem todo robô é uma sátira bastante positiva. Ela é bem direto ao ponto, nada sutil e que fala muitas coisas para os leitores nas suas 120 páginas. Só que, ao mesmo tempo em que a HQ levanta ideias muito boas, ela não faz muita questão de se aprofundar muito em determinadas coisas. E para algumas pessoas pode ficar a impressão de que elas estão soltas ali no meio. Porém, eu acredito que o Russell realmente quis colocar esses comentários daquela forma, porque eles complementam bem a história, mas ficam ali só em pinceladas, porque assim você não sai da ideia principal. Como uma ficção científica, eu acho que ela se sai muito bem, fazendo a sua crítica nessa distopia que definitivamente não é das mais originais, né? Ela pega muito de Isaac Asimov, tem uma coisa meio Westworld também, mas ela usa essa velha temática da revolta dos robôs para falar sobre poder e opressão de uma forma que eu achei muito necessária, em especial nos dias de hoje, né? A HQ tem alguns simbolismos simples, mas que foram muito bem utilizados, como a questão da obsolescência, que envolve um loop ali muito interessante. Quando vocês lerem o quadrinho, vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. E um outro exemplo são as cidades onde as pessoas vivem, que são chamadas de bolhas. Isso porque elas são praticamente bolhas mesmo, áreas seguras num mundo desolado, onde o ar tá todo poluído. Mas lendo o quadrinho, você começa a reparar que elas funcionam também como uma metáfora para as bolhas de pensamento que nós temos hoje, que acaba funcionando para muita gente como um refúgio. Já falando das artes, nem todo robô tem visuais bastante detalhados e que passam um ar de peso e seriedade para a história, mesmo se tratando de uma obra de humor. Tanto as artes do Mike Deodato Jr. quanto as cores do Lee Loughridge, que são bem chapadas, pouco vivas, dão ao quadrinho um ar bastante sóbrio e que funciona de forma muito interessante com essa proposta, porque esse visual contrasta com os absurdos que a gente vê ali. É quase como se fosse o mundo real mesmo, onde nós vemos coisas absurdas acontecendo, ao mesmo tempo em que é tudo tão sério, né? E uma coisa que eu gostei foi a forma
como o Mike Deodato desenhou esses robôs, porque eles não têm um rosto típico onde você consegue enxergar uma expressão humanizada, e isso foi uma coisa que pra mim tornou esses robôs assustadores, porque mesmo a gente sabendo o que alguns deles estão pensando, em especial o Navalhoid, que é um protagonista, ainda assim isso deixa eles com um ar de imprevisibilidade. Por fim, Nem Todo Robô é uma leitura recomendadíssima para quem gosta de robôs e distopias, e assim, ele tem um final que algumas pessoas eu vi comentando que acharam meio repentino e corrido, mas eu particularmente não concordo com esse ponto de vista. Acho que ele apresentou sua proposta, falou o que tinha que falar e trouxe um final simbólico que encerra muito bem a história daquela família. Eu diria que o que vai acontecer dali pra frente não importa. A partir daquele ponto, o importante mesmo é o que aquela história comunicou pra você. Ela te divertiu, te fez dar umas risadas, mas pode ter falado também algumas coisas que vão te colocar pra pensar, causar uma transformação, mesmo que mínima, mas que no fim das contas pode fazer alguma diferença. E, gente, eu tô falando isso, eu não tô puxando saco do quadrinho não, tá? Eu estou falando assim porque foi um quadrinho que realmente dialogou muito comigo, me colocou pra pensar sobre muitas coisas. Então eu tô dizendo isso porque eu acho que esse quadrinho pode passar algo assim pra vocês também. Afinal, nós vivemos num mundo onde existe de fato essa necessidade de transformação. E eu acho que toda revolução ela começa por dentro, ela começa por você. Enfim, se vocês gostaram da proposta, o link para você comprar Nem Todo Robô e ainda ajudar o canal estará aí na descrição. E, gente, do trabalho da Comic Zone não tem muito o que comentar, né? Nessa parte de gráfica, eles sempre mandam super bem, revisão excelente, mas eu acho que ainda vale destacar em Nem Todo Robô a parte da tradução. Eu gosto muito do cuidado que essa editora tem com essa parte da tradução dos seus quadrinhos, em especial na ficção científica, que geralmente se tem muitos termos, expressões que não existem, mas que são muito importantes para as analogias da história. E eu acho que a tradução de Nem Todo Robô foi perfeita. Ela pegou várias expressões e nomes da história, né? Porque os robôs têm nomes que remetem a palavras e colocaram de uma forma que faz todo sentido para nós brasileiros. Bom, esse foi mais um vídeo sobre quadrinhos aqui no Central Pandora, e para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, é só continuar aqui com a gente. Muito obrigada a todos que assistiram, um grande abraço e nos vemos por outras galáxias.